Oi, gente! Mais uma semana linda começando e é um prazer estar aqui juntinho com vocês mais um dia. E sabem o que é comemorado no dia 11 de julho? Gente, é o Dia Mundial da População, é quase um dia nosso, já que o nosso programa é A Voz da População. Nessa data, em 1987, o Contador Mundial de População chegou aos 5 bilhões de pessoas, inspirando a ONU a criar e comemorar anualmente essa data. Então, parabéns pra gente, né? Pra toda a população. E o nosso presente é sempre te deixar bem informado, ficar por dentro, gente, do que mais é importante e o que mais importante está acontecendo por aí. E esse ano tem eleição e a gente precisa ficar ligadinhos. Por isso, hoje eu recebo aqui o doutor Leandro Matsumoto. É isso? Tudo bem? Tudo bom? Prazer. É um prazer enorme, doutor, te receber aqui, porque a gente vai falar do quê, gente? Ele é especialista em direito público, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o calendário eleitoral, não é isso, doutor? Isso mesmo. Esse ano é ano de eleição, é um ano com muita novidade, né? E principalmente é um ano de uma eleição grande para presidente da República, para senador, governador, para deputado estadual e federal, ou seja, tem muita novidade que a gente precisa ficar atento. Tá certo. Todo mundo aí, então, já pega aí, ó, caneta e papel na mão para anotar tudo, viu? Porque existe, gente, uma série de normas que precisam ser seguidas por conta das eleições. Agora, no começo de julho, por exemplo, teve mudança em relação aos servidores públicos. Ninguém pode ser nomeado, contratado ou demitido. É isso, doutor? E por que isso acontece? Na verdade, essas limitações que a lei acabou trazendo agora foram justamente para evitar com que os governadores, presidente da República, possam fazer campanha antecipada. Né? Então, você imagina, por exemplo, a população em geral, né? Se o presidente da República fosse liberar a contratação de servidores, a exoneração de servidores, ou ainda fazer algum tipo de agraciamento com benefícios, aumento de salário nessa época do processo eleitoral, de fato poderia impactar e muito, né, no resultado final da eleição. Por isso, a lei trouxe aqui uma limitação, falando, olha, a partir de agora ninguém mais pode contratar, exonerar, enfim, salvo nos casos aí que a própria legislação permite, mas é importante destacar que essa ideia de limitar para que justamente evite de fazer campanha, o legislador deixou claro ali. Tá certo, doutor. Inclusive, agora a gente fala de um assunto bastante polêmico, viu? Que é a contratação de shows pagos com recursos públicos e pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito também ficam proibidos. Exato. A questão dos shows e os eventos públicos agora, principalmente nesses últimos meses, virou destaque em todo o Brasil, não é? Foi o caso aí dos artistas renomados, Gustavo Lima, Wesley Safadão, entre outros, ficaram famosos em decorrência de que as prefeituras, os órgãos públicos, vinha contratando, principalmente por causa agora dos shows de São João, dos festejos juninos, por valores estratosféricos, e as cidades, às vezes, são cidades pequenas, que não têm recursos para aquilo, né? Então, em muitos casos, contratou-se, por exemplo, um artista por R$500 mil, R$600 mil, não que ele não tenha esse valor de mercado, mas que para aquela cidade, o valor é muito acima do permitido. Então, agora, também, com este limitativo, a partir de então, os governos estaduais, os governos e o governo federal estão proibidos também de fazer esse tipo de contratação para fins aí, porque pode se encarar como fins eleitorais, e também acabaria tornando aí desproporcional a disputa eleitoral, não é? Tá certo. Doutor, agora uma pergunta assim, isso antes não era proibido? Como que era? Porque se tornou um assunto bastante recorrente, bastante polêmico também, que o pessoal tem comentado bastante, inclusive nas redes sociais. Sim. E por quê? É algo novo? Não, na verdade não é novo, né? Isso aí já é um fato bem antigo, bem conhecido. O problema é que agora, por causa de uma briga de internet lá entre dois artistas, né? No caso da Anitta e do Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, acabou dando essa confusão no Brasil inteiro, enfim. E diversos problemas estão sendo ocasionados e estão sendo levantados município por município aí, a contratação de artistas de grande vulto, né, em cidades que não têm dinheiro e recursos para nada. Então essa é a problemática que acabou causando. A legislação é uma legislação já antiga, só que com relação a esse ponto é que talvez ninguém estava percebendo direito, né? Tá certo. E agora veio à tona, todo mundo falou, não, é melhor prestar atenção no que diz a lei. Exatamente, isso, né? Exatamente. Tá certo. E o horário eleitoral gratuito, e quanto a inaugurações de obras públicas? Os pré-candidatos também não poderão comparecer? Também não pode comparecer e mais. Eu vejo muitos casos, e aí para quem está me assistindo aí, toma atenção e cuidado no seguinte. Eu vejo muitos casos, o pré-candidato ele vai às inaugurações,
o pré-candidato ele é anunciado nas inaugurações de obras públicas, isso não pode acontecer, tá certo? E se acontecer, pode denunciar. O pré-candidato hoje ele pode caminhar, fazer reunião, ele não pode pedir voto porque ele não é candidato, mas ele não pode comparecer em eventos públicos. Por exemplo, a prefeitura vai inaugurar uma UPA, esse pré-candidato não pode ir lá cortar a fita junto, aparecer junto nesse propósito de querer fazer uma eleição, aproveitando daquelas obras públicas, né? Então, nesse propósito que a legislação vem e, olha, breca, fala assim, você que é pré-candidato, você não pode utilizar, porque imagina, se eu sou pré-candidato e tenho uma prefeitura e utilizo disso aqui e você não é, né, a competição ela fica desigual aqui, né? E eu acabo ganhando muito mais voto, porque parece que eu acabei praticando aqueles atos, construí aquela obra, quando de fato foi a prefeitura, foi o governo do estado e não foi aquele candidato em si, né? Então, para isso que a lei vem, para justamente dar um ponto final nessa discussão. Tá certo, já até ia te perguntar o porquê, na verdade, é porque as pessoas podem entender que essa pessoa, esse pré-candidato, ajudou naquela obra. Fazer a vinculação, exatamente. E aí acaba tornando a eleição desproporcional. Tá certo. E vamos lá, doutor. O dia 20 de julho marca o início da janela para a realização das convenções partidárias, que vão decidir os candidatos para as próximas eleições de outubro. Isso muda alguma coisa, essas proibições? Muito, porque a partir agora do dia 20 até o dia 5 de agosto, essas convenções vão registrar de fato quem são os candidatos, não é? Até então se ventila muito quem é pré-candidato, quem vai sair candidato, mas quem vai ser candidato mesmo para valer é só a partir da convenção, com o registro da convenção. Então, e aí você começa a ter um novo momento, não é? Um novo momento onde a pessoa deixa de ser na figura de pré-candidato e ela sai na lista ali do partido político como candidato. E aí as regras são outras, os processos são outros e tudo isso tem que ser muito observado, não só pelos candidatos, né? Porque gera multa, enfim, gera uma série de situações, mas também para a população em geral, para que a população também não possa ser enganada, já que esse é o programa A Voz da População, né? Para que a população não possa ser enganada e acabar aí comprando gato por lebre. Às vezes ela está vendo um candidato fazer campanha e nem poderia estar fazendo campanha. Então, isso é importante que a partir de 5 de agosto, com as convenções findadas, os registros propriamente dito, aí sim vai começar o período eleitoral para valer. Tá aí, gente, um assunto mega importante, principalmente porque as eleições estão chegando desse ano. A gente precisa ficar muito atento a essas informações que o doutor trouxe aqui pra gente. Você tem Instagram, rede social? Instagram. Meu Instagram é @LeandroMatsumota, como se fala aí meu nome, MATSUMOTA. Então, quem quiser, fica à vontade, porque tem muita informação, enfim, bastante coisa nova lá com relação ao direito. Bacana. Muita dúvida. Quem tiver dúvida para tirar também, pode mandar lá uma mensagem para o doutor que ele vai atender você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Por vir aqui no nosso programa. Te espero uma próxima vez, com certeza, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Vamos para um rápido recadinho. A gente já volta. Você sabia que hoje as empresas empregam muito mais pessoas que têm um nível técnico? Pois é, gente. O Grau Técnico é a maior rede de ensino técnico do Brasil. Oferece mais de 30 cursos como radiologia, enfermagem, administração, eletrotécnica e muito mais para você conseguir um emprego rápido ou, se já trabalha, melhorar ainda mais o seu salário. Quem tem um diploma técnico tem muitas oportunidades de emprego. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos com a qualidade da maior rede de ensino técnico do Brasil. O aluno estuda numa estrutura equipada com laboratórios, instrutores experientes e material didático gratuito. E ainda conta com o apoio da agência de emprego exclusiva do Grau. Seja o profissional que o mercado procura. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. Viu que maravilha? Faz o seguinte, salva esse número, 0800 000 4321. É o WhatsApp que vai mudar a sua vida. Ou aponte o seu celular para esse QR Code que aparece na tela. Ou acesse o site Promoção Especial para os 50 primeiros, hein? Atenção, 50% de desconto na matrícula, material e uniforme grátis. Gostou, né? Perde tempo não, é seu futuro, só depende de você. Grau Técnico, eu garanto e recomendo para você. Certificado reconhecido em todo o Brasil, com uma escola com mais de 10 anos no mercado. Pense no futuro, faça Grau Técnico. E chegou a hora da gente falar de defesa do consumidor com o Dr. Samuel Soares. Roda a vinheta. Doutor Samuel Soares, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Olá, Marcela, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, telespectador.
Tá certo. Gente, chegou a hora da gente falar mais uma vez de defesa do consumidor. Estamos cheios de perguntas aqui, viu? Inclusive, eu já posso começar com a primeira? Claro. Tá certo. A Márcia, gente, que é da cidade de Assis, diz o seguinte: eu adquiri uma franquia em 2012 e não era nada daquilo que falaram. Não me deram apoio e quando reclamei, me bloquearam de tudo. Paguei R$ 7.500 de entrada e meu nome tá sujo em tudo. O que eu faço a partir de agora, doutor? Bom, no caso da nossa telespectadora, Marcela, ela contratou uma franquia. É um contrato muito específico, né, em que há obrigações tanto do franqueador como do franqueado. E nessa modalidade de contrato, é necessário que a empresa que é a franqueadora, ela ofereça ao franqueado determinadas treinamentos, condições, justamente para que ele possa exercer, né, com êxito aquela franquia, que ele possa exercer aquela atividade daquela franquia e venha ter êxito. Se esse treinamento, se essa atividade não foi realizada a contento, ela tem que verificar no contrato, né? No contrato que ela assinou, tem todas as cláusulas relativas àquela aquisição daquela franquia. Então, se eventualmente aquela empresa não prestou a assessoria que era devida, ela pode rescindir o contrato sem pagamento de multa, né? E então desfazer esse protesto que foi feito no nome dela. Então precisa analisar o caso concreto. Se houve a prestação da assessoria pela rede franqueadora ou não. Se não houve, ela pode rescindir sem pagamento de multa e sem protesto. Tá certo. Se tiver, então, uma cláusula nesse contrato que ela fez que garante isso tudo, provavelmente ela pode até se ver livre dessa dívida aí que ela falou de R$ 7.500. Exatamente. Só que ela tem que demonstrar, né, para o juiz que efetivamente essa cláusula foi descumprida pela empresa franqueadora e que não foi lhe prestada a assessoria adequada para que ela pudesse exercer aquela atividade. Tá aí, é preciso ter muita atenção. Se você é leiga no assunto, assim como eu, procure um advogado, peça ajuda para ler esse contrato, para ter certeza de que existe essa cláusula ali, né, doutor? Exatamente, porque é algo muito específico. Às vezes as pessoas acham que, não, eu vou investir numa franquia e vou arrebentar, vou ser estourado. Mas assim, você tem que saber aonde você está investindo o seu dinheiro, justamente para que não haja dissabores, né? Como houve no caso da nossa telespectadora. Perfeito, doutor, perfeito. Bom, e agora o seu xará, o Samuel Casagrande de Salto Grande, mandou essa dúvida. Recentemente eu comprei um celular que veio da China. Paguei tudo certo até na Receita Federal e quando chegou até mim, o celular estava com defeito. E outra, não é anunciado, é totalmente diferente. Agora, eles querem que eu pague para enviar de volta para me reembolsar. Eu não acho justo eu ter que pagar. Então, o que eu faço a partir de agora, doutor? O nosso telespectador, Marcela, está coberto de razão. Por quê? Se o produto veio defeituoso, quem tem que arcar com o frete daquela devolução é a empresa onde que ele comprou aquele celular. Seja a empresa que comercializa aquele bem, seja a fabricante daquele produto. Então, o consumidor, em caso de defeito de produto que ele compre pela internet, ele não é responsável pelo pagamento do frete em razão daquela devolução. E a empresa tem que fazer esse ressarcimento, né, tendo em vista o que estabelece a lei consumerista. Mas nesse caso, doutor, ele pode procurar a justiça para que faça valer o direito dele ou existe outro meio? Sim, se eventualmente ele não conseguir êxito nessa negociação diretamente com a empresa, ele tem ferramentas para garantir o seu direito. Qual seja, o PROCON, ele pode ingressar no site do PROCON, fazer uma reclamação online, né? Hoje, o site do PROCON de São Paulo disponibiliza esse processo online em que ele faz aquela reclamação. Eventualmente, se não for resolvida aquela reclamação de forma administrativa, ele pode se valer da justiça, ele pode ingressar numa ação judicial pedindo, né, o desfazimento daquele negócio, porque ele recebeu um celular com defeito. Então ele tem 3 alternativas: ou ele pede o dinheiro de volta, ou ele pede um celular novo, né?
ou até mesmo o abatimento do preço em caso de um produto que não está funcionando adequadamente, mas no caso dele não está funcionando de forma nenhuma. Então, nesse caso, ele tem essas 3 alternativas e lembrando que o frete para a devolução desse produto é de responsabilidade do site que comercializa aquele bem. E agora, só para encerrar o assunto, nesse caso, ele disse que comprou de um site da China. Mesmo sendo de outro país, ele está resguardado aí pelo direito aqui no Brasil. Com certeza, Marcela, porque a lei brasileira, o Código de Defesa do Consumidor, é uma legislação super moderna, né? E ela protege o consumidor, inclusive, de empresas estrangeiras que estão atuando no nosso país. Então, ele pode se valer sim do Código de Defesa do Consumidor, ele tem perfeita aplicação, inclusive para empresas que estão sediadas no estrangeiro, mas exercem atividade no Brasil. Então, certamente, essa empresa que ele comprou esse celular tem sede no Brasil, ele pode ingressar com as medidas cabíveis. Maravilha, doutor. E agora tem a dúvida do Marcos, que é de Vargem Grande do Sul. Ele diz o seguinte: minha amiga comprou um celular em uma loja porque precisava trabalhar com vendas e não faz 15 dias e o telefone estufou toda a bateria. Eu queria saber se a loja é obrigada a emprestar outro aparelho para ela até a assistência consertar o dela ou não. Olha, Marcela, pergunta muito boa do nosso telespectador, né? A gente sabe que o celular hoje se tornou uma ferramenta de trabalho super importante, né? Não só para quem trabalha com vendas, né? Com e-commerce, mas qualquer profissional hoje em dia depende do celular para exercer com êxito, né, o seu trabalho. Então, no caso dela, que ela comprou um celular, em 15 dias apresentou esse defeito na bateria, né? O que diz a lei? A lei é clara. O fabricante e o fornecedor, o comerciante, tem o prazo de 30 dias para solucionar aquele problema. Seja fazendo a manutenção adequada naquele produto que apresentou defeito, seja substituindo aquele bem por um de igual espécie ou melhor do que ela adquiriu. Se dentro desses prazos de 30 dias não for solucionada, ela tem que receber o dinheiro de volta, né? Mas o fornecedor não é obrigado a entregar um aparelho em substituição enquanto aquele que apresentou defeito está sendo realizada a manutenção. Então, infelizmente, no caso da nossa telespectadora, ela vai ficar sem celular durante esse período que o celular foi para assistência técnica. Lembrando que tem que ser respeitado esse prazo máximo de 30 dias para a resolução do problema. Bom, nesse caso, então, nossa amiga vai ter que ter um pouco de paciência, vai ter que pedir o celular para alguém emprestado para continuar vendendo, né, ganhando dinheiro, para conseguir comprar um aparelho depois, um melhor ainda, e esperar esse aí ser consertado, né? Não tem jeito. Sim, infelizmente a empresa agiu corretamente, né, e está dentro do prazo, né? Como se passou apenas 15 dias, então ela está cumprindo a norma. Tá certo. Vamos dar um rápido recadinho, a gente já volta. Ei, você aí, tá curioso para saber quanto custa um implante odontológico? Então não perca tempo. Vá hoje mesmo na clínica Vamos Sorrir. Tem profissional que irá te avaliar e tirar todas as suas dúvidas. Simples assim, o seu sonho de voltar a ter um sorriso saudável, bonito, é possível e é agora. Para voltar a comer com prazer, sem dores ou dificuldade na mastigação e até perder a vergonha de abrir aquele sorrisão, você precisa conhecer os implantes da Vamos Sorrir. Vamos Sorrir é uma rede de clínicas odontológicas com tecnologia de última geração e profissionais especializados em próteses e implantes. Então, bora lá! Com certeza você finalmente vai colocar o seu implante. Acesse o site vamossorrir.com.br ou mande um zap para o número 11 97538 3192 e fale com o atendente agora mesmo. Estão te esperando e tem, gente. Vamos Sorrir em Botucatu, Lins, Marília, Matão. Vamos sorrir? Nessa eu confio. Agora essa pergunta veio da Meire de São Vicente. Eu paguei para fazer um móvel planejado, paguei R$1.000 de entrada e até agora não recebi, sendo que o prazo era de 25 a 35 dias. Foi feito o contrato dia 10 de abril e agora, doutor, quais são os meus direitos? Marcela, nesse caso, eu já vislumbro que nossa telespectadora assinou um contrato. Isso é muito importante, porque muitas vezes ocorre do consumidor contratar
a prestação de determinado serviço e não tem contrato, ficou só naquele contrato verbal. Então, fica muito difícil de você, quando for lesado, correr atrás do seu direito. Mas, no caso da nossa telespectadora, ela fez um contrato por escrito em que foi estabelecido um prazo, ela deu um sinal de entrada, então ela tem tudo documentado para que o direito dela seja resguardado. No caso dela, como já decorreu esse prazo, ela já deu um sinal e não houve a entrega efetiva daquele móvel que ela contratou, né, sob medida, ela pode se valer do PROCON, acessar o site do PROCON, fazer uma reclamação e ter restabelecido o seu direito, ou o cumprimento da obrigação pelo qual ela contratou aquela empresa para planejar os móveis dela, ou até mesmo para rescindir aquele contrato e receber toda a quantia que ela pagou como sinal. Tá certo, ou seja, nem tudo está perdido, mas eu acho que é legal, doutor, que você falou algo aí bastante bacana, que é importante a gente reforçar para o nosso telespectador. É sempre importante, por mínima que seja a negociação de qualquer bem, de qualquer valor, de qualquer serviço, que as pessoas sempre façam um contrato. Um contrato por escrito, Marcela, isso é fundamental porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o que vai acontecer com aquela empresa, com aquele prestador de serviço. Então, se eventualmente ocorrer algum problema, você tem como se resguardar e você tem como provar que contratou aquele serviço, né? Daquela pessoa, daquela empresa. Então, é a forma de que você tenha resguardado o seu direito para, eventualmente, se for necessário, poder ingressar no PROCON, poder ingressar na Justiça e ter ressarcido aquele prejuízo que eventualmente você sofreu. Bom, a gente sabe que a Justiça trabalha com provas, muitas vezes provas concretas, não necessariamente testemunhas. E no caso, por exemplo, uma pessoa que não fez contrato e que eventualmente tem uma nota fiscal, ela consegue também fazer com que o direito dela seja ali compensado? Sim, Marcela. A nota fiscal da prestação de um serviço, da aquisição de um produto, é uma prova documental, contundente, em que você pode utilizar eventualmente em razão de um prejuízo causado, em razão de uma prestação de serviço que foi efetuada de forma diferente da que foi contratada. Então, a nota fiscal vale sim como prova perfeitamente, tem total validade jurídica. Tá certo. Fica a dica, né? Anotou tudo direitinho? Doutor Samuel, é sempre um prazer te receber aqui. Fala pro pessoal também te seguir lá nas redes sociais, como é que tá seu arroba. Sim, Marcela. Meu arroba no Instagram é @dr de doutor Samuel Soares, com S. Tá legal. Muito obrigada mais uma vez pela aula, viu? Eu que agradeço, Marcela. É sempre um prazer estar aqui no programa, esclarecendo as dúvidas enviadas pelos telespectadores. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, está otimista com o crescimento da economia brasileira. Em um evento do setor de telecomunicações em Brasília, ele disse que o Brasil deve crescer 3% ao ano durante 10 anos. A projeção faz o caminho contrário do resto do mundo, que prevê um período de queda. Para o crescimento previsto pelo ministro, alguns textos ainda precisam passar pelo Congresso Nacional, como a proposta de emenda à Constituição, que prevê o aumento Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e o voucher para os caminhoneiros no valor de R$ 1.000. Segundo o presidente do Banco Central, a inflação também deve começar a cair nos próximos meses. Que ótima notícia, né, gente? E a Justiça Eleitoral deu início ao processo de convocação de 9.900 mesários e auxiliares para atuar no primeiro turno das eleições deste ano em Campinas e, ao todo, a região de Campinas prevê a convocação de mais de 40 mil pessoas. E atenção como acontecem essas convocações, hein? Para não cair em golpe nenhum. Segundo a Justiça Eleitoral, as convocações podem acontecer de 3 formas: preferencialmente via e-mail ou aplicativo de mensagens.
mensagens. Aí, caso a Justiça não consiga entrar em contato com o eleitor por esses meios, vai enviar uma correspondência. Em todos os casos, o recebimento deve ser confirmado pelo site do Tribunal Eleitoral Regional de São Paulo. Então, muita atenção, hein, gente? Depois da confirmação, o convocado tem até 5 dias para aceitar ou contestar a convocação. O trabalho é obrigatório, mas a dispensa acontece em casos excepcionais e deve ser feita junto ao juízo eleitoral através de requerimento. Após as análises de dispensa, o TRE de São Paulo deve publicar os editais de nomeação em todos os mesários e auxiliares no site até o dia 3 de agosto. Para cada dia de trabalho como mesário e de treinamento preparatório, o eleitor tem direito a 2 dias de folga, mesmo sendo funcionário de empresa privada. Nos dias de votação, ele ainda recebe um auxílio alimentação de R$ 45. Lembrando que a gente acabou de falar aqui na nota que mesmo se ele for de uma empresa privada, isso é lei, tá, gente? É garantido por lei. Então, essa pessoa que vai trabalhar como mesário, ela tem direito, sim, a 2 dias de folga, tá bom? E agora, dica para quem está atrás de oportunidade. A Fundação de Formação Tecnológica de Ribeirão Preto está com mais de 600 vagas abertas para os cursos gratuitos de qualificação profissional. As inscrições podem ser feitas pela internet ou pessoalmente na sede da Fundação no centro da cidade. As vagas são distribuídas em 24 cursos com duração de aproximadamente 3 meses. As aulas são presenciais, ministradas 2 vezes por semana, no período da manhã ou então no noturno. A previsão de início é para agosto de 2022, está chegando, hein? E para frequentar as aulas é preciso ter mais de 16 anos. Ensino fundamental completo, vacinação também completa contra a Covid-19, comprovante de escolaridade e de residência e um documento de identidade. Tem bastante opção de curso, como oratória, marketing e negócios digitais, inglês, cuidador de idosos e muito mais. E a gente vai rapidinho para o intervalo e volta já já. É só o tempo de uma pausa para ir no banheiro, beber uma aguinha e a gente já volta. E o nosso programa está chegando ao fim. É uma pena. Gente, eu tô amando estar aqui no A Voz da População. Você já me segue no Instagram? Segue lá, meu @ é Marcela Munhoz. Eu falo tudo sobre os bastidores do programa e também mostro o meu dia a dia para você me acompanhar mais de pertinho. E você, tem alguma dúvida sobre o direito do consumidor que a gente falou hoje aqui no programa? Mande sua dúvida pra gente. Também falamos de saúde e de muitas outras coisas aqui no programa A Voz da População. É só mandar pelo nosso zap que está aparecendo aí na sua tela. Eu vou ficando por aqui, mas nosso encontro está marcado para amanhã, no mesmo horário, aqui no SBT. Beijo!